Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da Multiprosa da sua CDL de Belo Horizonte. Toda semana a gente fala de um assunto super importante aqui com um profissional gabaritado, você já sabe disso, né? Mas antes da gente começar o nosso programa, quero te lembrar, principalmente você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, para seguir o nosso canal, se inscrever lá. Tem o sininho lá também, aperta o sininho, porque aí você vai receber as nossas notificações. Você também comenta, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Vai lá nos comentários, compartilha com um amigo, é muito legal também. De repente esse conteúdo vai ser muito bom para ele, né? E agora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, né, Daniel? Afinal de contas, a gente não sabe o horário que o nosso espectador vai estar vendo a gente aí, aqui. Júnior. Apresento o nosso convidado e hoje a gente vai falar sobre ortopedia, né? Isso aí, prevenção de lesões. Nosso convidado hoje é o Dr. José Carlos Souza Vilela, ortopedista, especialista em ombro, membro da SBOT, mestrado e doutorado pela UFMG e fellow na França, no Hospital de Nice. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Dr. Zé Carlos, eu gostaria de falar sobre a sua formação e o que te levou a fazer essa especialização em ombro e a sua ligação com Belo Horizonte. Aliás, a gente está na CDL de Belo Horizonte. Isso aí. Bem, eu sou ortopedista, não tenho nenhum médico na família, então eu não tive muita orientação. Uma coisa que eu posso assim falar com certeza é que possivelmente eu sou o ortopedista que mais gosta do que faz, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E como que eu cheguei até a ortopedia? Na época da graduação, na Federal, eu fiz estágio em quase toda a área básica e outras especialidades, e a ortopedia desde o princípio me cativou muito. É uma especialidade clínico-cirúrgica, ou seja, a gente atende paciente e opera também. É uma especialidade que tem uma resolubilidade grande, tem uma morbimortalidade pequena. Então, me cativou bastante, eu gosto muito da ortopedia, gosto do que eu faço. E olha só, a gente agora entrando mais para o assunto mesmo da ortopedia, a gente sabe que o exercício físico, eu sei muito de carteirinha porque eu sou lesionado, ele faz muito bem para a saúde, mas ele também pode fazer muito mal, né? Se de repente você não está com um profissional adequado, se você não está bem, né? Se tem alguma coisa que você de repente não sabe que você tem no seu corpo. Existe uma medida certa para o exercício físico? Ou isso daí também é muito individual? Uma boa pergunta. Essa pergunta, na verdade, ela é bastante ampla. Eu acho que a gente tem que segmentar, mas de maneira geral é muito difícil um esporte, a prática de exercício físico te fazer mal mesmo. É óbvio que existe uma quantidade adequada de exercício físico que deve ser realizado por cada um, é muito individual. Isso leva em consideração as características individuais de cada pessoa, idade, estado de saúde, qualificação, condicionamento físico, sobretudo condicionamento físico talvez seja o mais importante. Mas esporte e exercício físico deve ser realizado por todos, desde a infância até a senilidade. E eu acho que essa escolha do exercício físico é muito importante também, porque, como você falou aí, eu, por exemplo, estava de nada e fui fazer logo o CrossFit, que é um exercício super pesado, e foi onde eu me lesionei. E daí eu fui no médico, no ortopedista, inclusive, ele falou, olha só, eu gosto muito de CrossFit, porque eu faço, ele falou, mas é um exercício que você tem que ter um mínimo de condicionamento para você começar a fazer, porque você de repente está anos sem fazer nada, daí você vai lá, pega a barra, pula em caixa, é complicado, né? Exatamente, super interessante essa colocação sua. É exatamente isso que eu estava me referindo. Você saiu do 0 a 180 de uma vez só. O organismo ele precisa de um tempo, ele precisa de treinamento para se adequar à demanda, entendeu? Uma pessoa que corre 10 minutos por dia, ou corre 20 minutos 2 vezes por semana, não pode correr uma maratona de uma vez, é isso que eu estou me referindo. Mas eu acho que você devia se encorajar e tentar de novo de uma maneira mais gradual. Uma outra coisa que é super relevante a respeito desse tópico é que a prática esportiva ela é tão diversa, tem esporte de tudo quanto é forma, tem esporte, por exemplo, mulher, a maioria não gosta de fazer natação porque tem um problema com o cabelo, é 1 hora para nadar e 1 hora para mexer no cabelo. Sim. Então, assim, você tem que escolher alguma coisa que te cative, que você goste bastante, mas tem tanta coisa para fazer que é difícil você encontrar. Não, com certeza. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de pilates, que é uma coisa que é bem mais tranquila, e de tênis. Daí também é um pouquinho mais, dependendo do nível, é complicado, né? Então, Zé Carlos, existe alguma peculiaridade para crianças, idosos, grávidas? Existe alguma contraindicação especial para essas faixas etárias especiais, esse tempo de vida?
Difícil ser assertivo e falar de uma maneira geral, uma regra universal. Sim. Mas, obviamente, e voltando ao que a gente falou na pergunta passada, a atividade física ela tem que ser graduada de acordo com a pessoa. Criança, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza que seja feita pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana de esporte. Isso é o mínimo. Para a criança, isso é o dobro. Obviamente, a criança tem uma quantidade de energia, todos que têm filhos sabem, tem uma quantidade de energia que é infindável, né? Então, a criança tem que fazer 60 minutos. Tem algumas particularidades, igual o esporte de arremesso, igual o beisebol, etc., vôlei. Tem que ter um cuidado particular com cada articulação, falando especificamente do ombro. O esqueleto em crescimento é uma unidade muito particular e está sujeito a algumas lesões que, pelo fato de estar em crescimento, podem dar problema para o resto da vida. Então, eu não digo que tem limitação, mas tem que ter uma supervisão adequada. Ponto para a criança. E pegando esse seu gancho aí do ombro, né? Você é especialista em ombro, existe aí, você faz muitas cirurgias, a gente estava conversando aqui antes, você disse que às vezes faz 9 cirurgias por dia. Existe um tipo de lesão aí que é mais comum no esporte, que é mais comum na prática de exercício, até que você trabalha, que tenha mais cirurgias? Existe essa lesão mais corriqueira? Não, existe. Cada esporte, sobretudo o esporte de desempenho, o esporte de desempenho, de competição, de alto rendimento, é um capítulo à parte, sabe? Nesse esporte de alto rendimento, o atleta, frequentemente, ele chega a 100% da capacidade dele. Às vezes ele tenta passar, não 100% da intensidade, mas 100% da repetição, da frequência. E isso sujeita o organismo a cargas que não são fisiológicas, obviamente. Então, cada esporte tem uma particularidade. Por exemplo, beisebol com cotovelo, ombro. Falando especificamente do ombro, que é a minha praia, todo esporte que eles chamam de overhead activity em inglês, que é de arremesso, e o exemplo mais emblemático é o beisebol, mas também serve para tênis, para vôlei, um pouco para natação, exige uma coordenação grande da musculatura do ombro, sabe? Inclusive, a nossa colega estava relatando aí que o ombro dela sente com atividades com o braço elevado. Então, espera-se, exige-se do ombro um equilíbrio muscular muito grande. Para vocês terem ideia dessa complexidade, o ombro tem 24 músculos e quase ninguém sabe disso. É como se fosse um cabo de guerra que tem que puxar todo mundo ao mesmo tempo. E é super comum para quem faz esporte de arremesso ter um desequilíbrio, como se fosse aquele cabo de guerra de criança, em vez de estar todo mundo puxando junto, um puxa para o lado errado, um pendura na corda, um fica sem olhar. Mas isso por causa da posição, de como você vai puxar? Não, você por causa da coordenação muscular. Coordenação muscular é aprendizagem Entendeu? motora. E assim outros esportes que tem o cutting, que muda rápido, igual basquete, futebol, etc., tem maior chance de torce de tornozelo, de lesão de ligamento do joelho e por aí vai. Cada esporte é muito particular. Mas, repito, isso é muito fácil de minimizar, é impossível zerar, mas é muito fácil de minimizar, uma vez que a pessoa tem um treinamento e um condicionamento físico adequado, a musculatura aguente, entendeu? E é importante dizer também, Júnior, que esporte performance, como o Zé Carlos colocou, é um capítulo à parte. É muito diferente de quem pratica pro dia a dia, né? Completamente, ele passa um pouco da saúde do que o esporte e o esporte e a atividade física para qualidade a prescrição de vida, para a né? saúde, que seria num nível abaixo deste, que seria do profissional. Né? E aí... Só para complementar a pergunta, para a gente não deixar informação no ar, com relação à idade, então a criança tem que tomar os cuidados com o esqueleto em crescimento, mas não tem nenhuma ressalva, ela pode fazer tudo, até musculação, ao contrário do que a maioria imagina. Mas tem uma idade aí para criança? A partir de quantos anos ela pode fazer musculação? Mas isso é muito relativo na literatura, assim, muito relativo mesmo, sabe? Até o que você entende de musculação. O ideal é que se faça musculação no sentido de hipertrofia muscular na adolescência ou infância tardia, sabe? Uma musculação no sentido de capacitar o corpo para fazer esporte. As meninas com ginástica olímpica, com 5 anos, já fazem um monte de coisa, fazem barra e tal. Mais calistênico mesmo, com o peso do corpo. Né? Então, na verdade, eu acho que a pérola todo mundo quer saber é mais a quantidade de ser adequada à pessoa e a qualidade, ao condicionamento físico, certo? Com relação à grávida, é muito importante que ela faça alguma coisa que ela está habituada, igual você falou que iniciou abruptamente a prática de crossfit. Não é desejável. Se ela faz triatlo, eu conheço grávida que fez triatlo até 7 meses de gravidez. Meu Deus! Então, assim, tem uma sugestão de não fazer esporte que leve muita temperatura corporal no primeiro trimestre, mas, no geral, ela tem que fazer o que ela está habituada e ponto, sem problema. Desde que não tenha uma gravidez normal também, né? Tem gravidezes e gravidezes. Tem umas que inspiram mais cuidado, repouso, etc. E talvez o assunto mais delicado, em virtude do envelhecimento da população, nem mais delicado, mas o mais importante,
seja no paciente idoso, e entendendo que idoso tem mudado muito. Tem uma senhora que é muito amiga minha, uma amiga pessoal, ela tem 70 anos e escala o pão de açúcar. Você imagina? Ela pega a corda, vai escalar o pão de açúcar. Mas a maior virtude do esporte para o paciente idoso é manter a autonomia e a independência. O que se entende por independência? A capacidade de fazer tudo, sair de casa e comprar coisa no supermercado, trocar de roupa sozinho e tal. Funcionalidade. O paciente acima de 60 anos geralmente tem um conjunto de comorbidades, pelo menos assim, 2. É super comum ter um problema de pressão, ou diabetes, ou tireoide, ou colesterol. E isso implica na utilização de remédios que geralmente diminuem a pressão, diminuem o ritmo cardíaco. Está mais predisposto a ter hipotensão postural, está mais predisposto a ficar mais fraco, ter desequilíbrio, cair. E a fratura no idoso é uma catástrofe, né? Porque tem fratura de fêmur, tem a fratura do braço, etc. Então, a prática e a manutenção do esporte mantém a força dos membros inferiores, mantém o equilíbrio e tenta salvar o paciente desse desfecho negativo. E o que se entende por independência? Ao contrário do que muita gente imagina, e isso é importante que seja dito, a prática de esporte melhora a cabeça, melhora a cognição, melhora o pensamento, o reflexo, entendeu? Então, o paciente que faz esporte, isso, além de outras milhões de vantagens, tem menos chance de ter queda, tem mais chance de ter uma vida independente, certo? E a população está ficando mais velha, isso tem que ser considerado. José Carlos, e falar também que ele ajuda na manutenção da saúde do osso, não é isso? Assim, eu sou capaz de ficar aqui a manhã toda falando de benefício do esporte. Mas o esporte, sobretudo o esporte de impacto ao longo da vida, melhora a qualidade e a densidade do osso, diminuindo a chance de osteoporose, que é o principal motivo dessas fraturas em idosos. Agora, tem uma outra questão aqui, eu vou trazer uma literatura de TikTok, porque o público, né, acompanha muito o TikTok, vê lá coisas, e eu vi alguns vídeos de alguns especialistas falando que assim, o exercício físico, claro, ele é muito importante para a manutenção da saúde e tal, mas que a musculação é fundamental, que assim, que a pessoa pode escolher um exercício físico lá, mas a musculação é aquele exercício que vai manter o músculo mais forte até para o envelhecimento. Isso é uma verdade ou de repente é mais ou menos assim, mas não necessariamente? Quando você falar musculação, se você levar em consideração que há outros esportes que você consegue manter o trofismo e hipertrofia muscular, óbvio que a musculação não é o único. Talvez ele seja o mais assertivo. Se você tem pouco tempo, se você tem pouca disponibilidade fazendo a musculação, você impõe uma resistência à musculatura que ela vai ficar mais forte. Mas você pode fazer isso com pilates, igual você falou, você pode fazer isso com corrida, você pode fazer com uma série de outras atividades, sabe? Eu vejo como diferentes formas de chegar no mesmo destino. Isso mesmo. E aí vamos falar um pouquinho agora também sobre aquecimento, porque aquecimento acho que é um outro ponto muito importante, porque assim, ele é importante, mas qual que é o nível de importância dele para fazer qualquer exercício, de repente, para você não lesionar um músculo, um osso? Como é que funciona o aquecimento? De novo, é super importante diferenciar o esporte de alto rendimento de uma pessoa normal, entre aspas, né? Porque a maior virtude do aquecimento é como se, o nome fala, você pegasse o motor e aquecesse para a corrida. Então ele favorece a irrigação, a circulação de sangue, ele melhora a fibra muscular, ele já deixa em ponto de uso a musculatura. Nesse sentido, apesar de não ter muita evidência eu digo científica, que evite lesão, mas é óbvio que facilita a prática do esporte. A gente volta para a relação de demanda e condicionamento físico. Se a pessoa vai fazer uma atividade que ela está capacitada, ela está adequada já com o organismo. Então é pouco provável que ela tenha uma lesão, mesmo se ela não fizer um aquecimento, sabe? Mas o aquecimento ele melhora o desempenho, pelo menos para você chegar no ponto ótimo da prática esportiva. Então vou até olhar para a câmera porque isso é importante. Com base na literatura científica, eu não posso falar que o aquecimento evita lesão. Mas para uma pessoa que está ali na beiradinha de ter a lesão, que não tem muita intimidade, ou que não está tão condicionada, com certeza o aquecimento ele te protege um pouquinho da prática inadequada ou exagerada, entendeu? Tem um caso famoso do maratonista, que eu não vou lembrar o nome, porque ele aquecia tanto que nunca ganha. Quando ele parou de aquecer tanto, ele começou a ganhar as provas de maratona. Então você vê que tem tudo de mais e de menos, né? O ideal é a linha do meio, acertar o tanto ideal para você. E aconteceu isso com ele porque ele já se cansava durante o aquecimento e não dava o seu potencial. A maratona é muito particular, o que o Daniel falou. Ele já devia gastar um pouquinho de reserva energética, mais do que que ele devia, entendeu? Então não sobrava no final de prova. Então aquela energia que ele usava no aquecimento fazia falta no final da prova. E o alongamento?
Alongamento é outro capítulo tão controverso quanto o aquecimento, sabe? Tem estudo que mostra que ele previne lesão, tem que não. O que eu posso falar para a maioria de vocês que são atletas recreacionais ou que querem começar a ser atletas recreacionais é que o alongamento ele facilita o recrutamento das fibras. Ou seja, se eu faço esse movimento só, eu estou usando uma parte do músculo. Se eu fizer o movimento todo da mão, eu estou usando o músculo todo. O alongamento, então, ele favorece você usar o músculo em toda a sua amplitude, em toda a sua capacidade. Melhor, entendeu? Obviamente, quem é muito encurtado está mais exposto a ter uma lesão do tipo estiramento se você esticar demais o músculo. Então, no longo prazo, talvez ele tenha esse efeito protetor, sabe? Mas ele também ajuda o desempenho. Legal. E assim, voltando um pouco a falar sobre a cirurgia. A pessoa teve uma lesão, foi lá, precisou fazer de repente uma cirurgia no ombro ou qualquer parte do corpo. Quando ela volta a fazer o exercício, tem aí um tempo que ela vai ficar de molho, né? Não vai poder fazer. Quando ela volta, ela consegue atingir de novo o potencial que ela tinha ou ela nunca mais vai poder voltar a ter aquela capacidade de antes? Eu penso que seja muito injusto eu responder essa maneira, essa pergunta, essa questão de forma universal, sabe? Tem casos que ele volta 100%, tem casos que ele não volta 100%. Isso depende demais do grau de desempenho, depende do tipo de lesão e tudo. Não dá para generalizar. Então, isso daí vai depender de cada paciente, cada pessoa e do tipo de lesão que ela teve. E, sobretudo, do grau de desempenho do esporte, sabe? Mas insta dizer que é muito injusto, tem um senso comum, a maioria dos pacientes, sobretudo os leigos, eles acham que uma vez operado nunca mais volta ao normal, sabe? Isso não é verdade. Isso eu posso garantir que não é verdade. Mas também garantir que o retorno à atividade vai ser 100%, entendeu? Talvez para o atleta recreacional a gente possa até falar que na maioria das lesões, sim, mesmo cirúrgicas, sabe? Super comum, talvez, das cirurgias mais feitas, das lesões esportivas, seja a reconstrução do ligamento cruzado anterior no joelho. Então a gente vê todo dia gente que torceu jogando bola, opera e volta a jogar, sabe? Inclusive jogador profissional. Não dá para generalizar, a verdade é essa. Ótimo. Tem um estudo moderno deste ano que mostra que uma carga menor de exercício, a intensidade de exercício diária menor do que aquela que a Organização Mundial da Saúde preconiza, ela também tem um desfecho positivo na mortalidade cardiovascular e tal. Então, a dose do exercício menor, ela também ajuda, não é isso? Pouco é melhor que nada, seria isso. Isso aí a gente pode fazer uma analogia com poupança, com previdência, sabe? Se você juntar R$1.000 por mês, você vai ter um dinheiro X no final de 10 anos. Mas se você juntar R$10 por mês, você também vai ter, entendeu? É óbvio, hoje em dia eles têm estudo até com atividade de casa, atividade doméstica, lavar roupa, passar e tudo. Qualquer atividade é melhor que sem atividade, isso é fato. Entendeu? Inclusive pessoas que trabalham andando ou que ficam em pé, para vocês verem o quão isso é importante, a movimentação. A articulação foi feita para andar, né? Para mexer, né? Então, assim, ficar parado é muito ruim. O quão isso é importante, se você faz uma atividade que fica sentado o dia todo, uma pessoa que é executiva, que fica sentado, e alguém que levanta, esse que levanta ele tem muito mais benefícios para a saúde em termos de encurtamento de cadeia posterior, de dor na coluna, etc. A queixa mais comum no consultório de ortopedia é dor na coluna, e está muito relacionada. Mais ou menos 90% das dores na coluna são de causa mecânica, são de ordem mecânica, que é por conta dessa nossa inatividade que a sociedade atual traz. Uma fragilidade muscular, né? É mais que a fragilidade, é uma fraqueza, encurtamento da musculatura posterior, fraqueza de abdômen, fraqueza do core, sabe? A coluna é como se fosse um bambu que tem que estar equilibrado, como se tivesse vários tirantes. E se não tiver, vai doer mesmo, é questão de tempo. E o Pilates é uma excelente atividade, né? O Pilates é ótimo para reequilibrar a musculatura como um todo. Existe também eu tenho, na verdade, esse problema, que é no tornozelo, que é lesão repetitiva. Então, assim, sempre eu fraturo no mesmo lugar. Isso aí é meio... Fratura ou entorse? Eu torço, isso, é uma torção, sempre no mesmo lugar. Isso daí também pode ser, de repente, trabalhado para ela não acontecer, ou por ela ser repetitiva, já essa torção ser frequente, porque isso acontece com muita gente, né? Pergunta inteligente, interessante e frequente essa sua. A questão da instabilidade do tornozelo, então, vocês precisam saber que a instabilidade do tornozelo, o entorse do tornozelo é a lesão mais frequente esportiva que tem. Bom, dito isso, a gente tem que dividir em duas grandes gavetas. Tem um paciente que tem instabilidade de tornozelo, ou seja, com entorse ou porque tem uma hiperfrouxidão ligamentar exagerada, que é uma
qualidade assim, que nasce com o paciente, ele tem as articulações mais moles, o tornozelo dele é incapaz, mesmo com os ligamentos, de ficar no lugar. Esse paciente só resolve com cirurgia, ponto. Mas isso só um especialista pode avaliar, tem jeito clínico e com radiografia adequada para ver. Mas a maioria esmagadora dos pacientes que têm entorse de repetição foi por reabilitação insuficiente e inadequada. Para vocês terem ideia, se 2 jogadores de futebol que jogam no mesmo time torcerem o tornozelo, se um fizer fisioterapia e o outro não fizer, o que não fizer fisioterapia, ele tem uma chance 50% maior de ter mais entorse que o outro. Então, a reabilitação inadequada, e possivelmente é o que aconteceu com você, é o motivo mais frequente de ter entorse de repetição, sabe? Tem que fazer uma fisioterapia voltada para melhora da propriocepção e reforço muscular. Dito isso, se apesar da fisioterapia continuar torcendo o tornozelo, possivelmente você está no grupo que tem uma instabilidade, ou seja, ele está com o ligamento tão rompido que sai do lugar. Aí, nesse caso, invariavelmente tem que operar, sabe? A gente tem um caso emblemático do jogador famoso que aconteceu isso agora. Né? Só para explicar a questão da propriocepção, o tato seria o tato do pé. Assim, a hora que você coloca no chão. É explicar mesmo em que posição está o pé para o seu corpo. Entendeu? Tá. Fazer o seu corpo entender cada vez melhor isso. A propriocepção tem no corpo todo, não é só no pé, sabe? É um jeito de inconsciente, com o olho fechado, você sabe como está a posição. Você respondeu aos estímulos do ambiente. Agora, me veio uma pergunta à cabeça aqui, eu não sei se ela se encaixa muito bem nesse sentido, mas, por exemplo, a quiropraxia, ela é muito utilizada para você repor os ossos, né, colocar mais ou menos no lugar assim. Ela é indicada também para alguns casos. O que você acha dessa prática? Eu sei que ela é muito, muito realizada nos Estados Unidos, mais até do que a fisioterapia, sabe? É um capítulo meio à parte. Como eu sou ortopedista, eu não vou falar das indicações mais precisas, porque eu não tenho formação nessa área. Eu entendo que ela tem aplicação para alguns tipos de desequilíbrios musculares, mas é uma coisa mais particular, sabe? Então, assim, para que ela é muito útil ou menos útil, eu não sei falar. Aí uma pauta para a gente desenvolver depois também, Daniel. Vamos sim, ótimo. José Carlos, queria que você pudesse dar uma dica para os nossos ouvintes, né? Qual que seria essa dica, assim, de... Mas só um pouquinho, antes disso, tem que lembrar uma coisa muito importante aqui para os nossos espectadores. Vou esquecer da parte mais importante. Né? Nosso patrocínio aqui. Quero saber se você que está aí do outro lado já conhece o CDL Saúde. Olha só, lá a gente tem vários planos, vários serviços. Você pode, tem certeza que vai caber no seu bolso, viu? Você quer um plano de saúde, de repente, para sua família, para o seu colaborador da sua empresa, só você entrar no site da CDL, cdlbh.com.br, e lá você vai encontrar vários outros serviços e produtos também. Então, acessa cdlbh.com.br. Se não falar do patrocinador, né? Como que o programa anda, não tem jeito. Isso, uma dica que você poderia deixar para os nossos ouvintes. Quem quer praticar, de quem está praticando, de quem já pratica, enfim. Eu acho que talvez a dica mais útil que eu tenho para os ouvintes, sobretudo os que não estão fazendo esporte, os que não fazem esporte regularmente, que o esporte é muito, muito, muito útil de uma maneira que é impossível mensurar nesse podcast, e mesmo para vocês. Então, assim, não deixem de fazer, né? O conceito de inércia é esse, o corpo tende a ficar parado, a menos que tenha uma força ao contrário, ou se mantém em movimento. É meio preguiçoso falar isso, mas a gente tem dificuldade de começar a fazer esporte, para quem não faz. Mas comece hoje, comece pouquinho e tenha disciplina. É muito gratificante. A partir do momento que o corpo vai se habituando a fazer esporte, ele vai criando endorfina, gera uma sensação agradável, melhora a vida, você melhora o foco, melhora o pensamento, melhora tudo na vida. Então comece hoje a fazer esporte. Olha só, vou começar a fazer hoje. Hoje não, hoje é sexta, vamos deixar para segunda-feira. Né? Pode começar tá chegando o fim de semana. Então começa caminhando. E eu não tenho desculpa, que eu moro do lado da Bandeirantes, lá, se dá para correr, dá todo dia. Isso. Muito obrigado, doutor José Carlos. É isso, obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Brigadão, e quero lembrar você, mais uma vez também, nosso espectador aqui, tá assistindo a gente pelo YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, comenta, manda mensagem, adiciona a gente também nos canais de streaming de áudio, está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, vai lá, só favoritar a gente. Mas uma coisa importante, a gente tem e-mail agora. Você pode tomar nota lá do nosso e-mail, cuidese-mais@cdlbh.com.br. Você pode mandar uma sugestão, de repente, de pauta. Você quer ouvir um assunto aqui, quer que a gente traga um especialista para falar de um determinado assunto, manda para a gente.
Cuide-se mais, @cdlbh.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.